capítulo 28. Eu quero ler apenas alguns versos que você já conhece. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso de número 16. Mateus 28, 16. Diz o texto: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Apenas uma meditação rápida nesse texto, e quero apenas compartilhar algo com vocês do meu coração. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e esse momento aqui relatado por Mateus, né, no livro de Mateus, praticamente são os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E diz o texto que os 11, né, foram para onde Jesus lhes havia ordenado, dito, encaminhado, ao monte específico que Jesus lhes havia dito. E lá, quando eles chegam, eles vão, não é, encontrar Jesus. E quando eles o veem, alguns adoram, todos adoram. Não diz que todos o adoram, mas diz que adoram alguns, mas outros duvidam. Outros duvidam de quem... Espera aí, o que está acontecendo? O que nós estamos vendo aqui? Interessante, irmãos, é que eu fico tentando me colocar no lugar de um desses discípulos. Porque o que eles estão vendo aqui? O que eles estão vendo aqui? Eles estão vendo a Jesus. Mas que Jesus é esse que eles estão vendo? É o mesmo Jesus que eles caminharam com ele, comeram com ele, sofreram com ele? É o mesmo Jesus? É e não é verdade? Esse é o mesmo Jesus, mas é um Jesus diferente. Porque o Jesus que eles conheciam, agora esse Jesus não está com eles todo o tempo, como Jesus, o Jesus que eles conheciam estava. Que eles iam atrás, eles corriam, eles viajavam, dormiam até quando ele estava orando no monte. É um Jesus diferente, mas ao mesmo tempo é o mesmo Jesus. E o que eu vejo aqui, e que nos chama a atenção, é a fidelidade de Deus, porque esse Jesus, o Jesus que caminhava, o Jesus que comia, o Jesus que pregava, que ensinava, que anunciava o reino, eles já conheciam, eles sabiam quem ele era muito bem, e eles já haviam ouvido acerca das promessas, do que ele havia dito a respeito, acerca dele mesmo, inclusive da sua morte e ressurreição. Mas uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente ver isso de fato acontecendo. O que eles estavam experimentando aqui era a fidelidade da palavra de Deus e da palavra do próprio Jesus, porque agora eles estavam vendo esse novo Jesus, novo entre aspas, ou seja, vendo o Jesus que havia feito uma promessa, que esteve entre eles, havia feito promessas, lhes havia ensinado. Agora esse Jesus, o que ele falou a respeito dessa vida eterna, da casa do Pai, que havia muitas moradas, que ele também subiria, ele iria embora. Esse Jesus agora está num outro momento na presença deles. Ou seja, eles estão conhecendo a fidelidade do ensino e da verdade, da palavra desse mestre. E aí Jesus faz o quê? Jesus vai encerrar isso, nesse momento, dizendo para eles: olhem para mim,
Vocês me conheceram antes. Vocês viram tudo que eu sofri, tudo que eu passei. Agora vocês estão vivendo um outro momento. Exatamente como eu disse para vocês. Portanto, queridos, vão. E aí entra esse texto. Vão. Anunciem a todas as pessoas da terra. E eu acho interessante aqui, porque ele diz, vão por toda a terra. Em Atos ele especifica algumas regiões, mas aqui diz, vão por toda a terra, ou seja, onde houver um ser humano, feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, essa pessoa precisa saber que a morte não é um fim. E vocês estão vendo isso de fato, agora vocês estão experimentando, vocês estão vivendo aqui. Eu passei pela morte, mas eu não fiquei na morte. A morte, realmente, eu fui acometido pela morte, mas eu fui levantado da morte para mostrar para vocês mais uma vez, de que a morte não é um fim. E todo ser humano na face da terra precisa experimentar, saber dessa verdade. Qual é a verdade? A verdade de que ele não precisa ficar na morte, porque há uma vida além. Há uma vida além. Mas quem vai dizer isso? Quem vai contar isso? Vocês que viram, que experimentaram. Vocês que estão passando por essa experiência. É para vocês. E aí ele termina dizendo, e eis que eu estou com vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Não mais como eu estive antes. E nem agora, como vocês estão vivendo. Mas eu vou estar com vocês por intermédio do meu Espírito. E ele já os havia trabalhado, preparado antes, falando acerca do Espírito Santo. Queridos, eu quero só encerrar com essa fala, não é? O Deus que tem nos chamado, o Deus que tem chamado você é fiel e é verdadeiro. Por mais que os meus e os seus olhos não consigam às vezes ver aquele mover que nós gostaríamos de ver, aquele agir, aquele mover das águas, aquele agir que nossos olhos, que nós gostaríamos de ver, que faz até o nosso coração palpitar. Lembra quando os discípulos andavam com Jesus na estrada de Emaús? Por mais que os nossos corações não estejam sentindo esse palpitar, por mais que os nossos olhos não estejam conseguindo ver, nós andamos pela fé. Fé na promessa de um que não pode mentir. E a beleza é seguir fazendo a vontade dele. A vontade dele está expressa, está clara. E à medida em que nós seguimos fazendo essa vontade, é que nós vamos tendo a nossa fé alimentada, a nossa visão alargada e o nosso coração palpitando novamente. Nós somos chamados cada vez mais, por mais que o mundo diga contrário em relação à fé, não é? Nos chame mais para o materialismo, para o que é firme, para o que é palpável, a promessa continua a mesma, a palavra de Deus continua a mesma. Vão, eu estarei com vocês todos os dias, por onde vocês forem. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.